pessoal? Tudo certo? Conseguiram acessar a aula? Me conta aí, a aula tá conseguindo acessar o PDF? A gente conversou semana passada, né, sobre não conseguir acessar. Todo mundo conseguiu pegar? Me fala aí se alguém não consegue pegar ainda o material, enquanto eu anoto só aqui que a gente tá o horário que a gente está começando. Tudo bem, Natan? Bom, gente, vamos começar? Para a gente não perder muito tempo. Hoje a aula, eu, ela vai ser. Eu não sei se a gente vai até 8h10, porque os assuntos eles estão se encerrando, né? Primeiros socorros, a gente não tem tanta coisa para se falar na teoria. Nívia tá me vendo e ouvindo, né? Beleza, gente. A gente não tem tanta coisa para falar assim na teoria, seria legal se a gente fizesse uma prática. Mas hoje eu trouxe. Eu tô loura, Alana. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu fiz uns reflexos aqui, lavei meu cabelo hoje, não passei nem a maquiagem na minha cara. Vocês estão me vendo com cara de acabada, o que é normal, né? Tendo criança em casa. Mas eu pintei meu cabelo no Instagram, eu apareço bonitinha. Aqui eu apareço um caco para vocês. Mas o importante é o conteúdo da aula. Mas muito obrigada, me deu uma moral aí, né? Tudo bem, Simone? Tudo bem, Fátima? Gente, você esqueci o que eu estava falando. Fiquei desconcertada com o elogio da Lana. Gente, aí, como eu estava falando, né? Talvez a gente não vá até o final da aula. Tá ok, material, né, Simone? Show de bola. Talvez a gente não vá até o final da aula, até o final do horário, né? Porque os assuntos eles estão se acabando. Hoje é a quarta aula, né? A gente ainda tem 2 aulas e mais a revisão, né? Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre imaduras, a gente vai falar sobre convulsão, sobre desmaio, e acho que tem mais alguma coisa para a gente conversar. Se vocês quiserem deixar sugestões aqui, ou algum tema pertinente que vocês queiram conversar, relacionados a primeiro socorro, vocês podem deixar aí para mim, tá bom? Que aí a gente vai adequando a aula. Lembrem que vocês têm uma entrega para fazer, acho que já até passou, né? Já devem ter entregado, e deve abrir uma próxima entrega, se eu não me engano, tá, pessoal? Posso estar falando besteira aqui, tá bom? Bom, galera, então vamos começar a nossa aula. A gente vai falar, galera, hoje, a gente vai começar, como eu falei pra vocês, né? A gente vai falar de desmaio, de convulsão, de queimaduras. Desses 3. E de choque elétrico também tá dentro de queimadura, tá? Vamos lá, pessoal. O que é importante a gente falar aqui quando a gente conversa sobre desmaios? Muita gente acha que desmaio não é nada demais, não tá relacionado a primeiros socorros, mas o indivíduo, quando ele sofre um desmaio, dependendo do que aconteça, de como esse indivíduo ele caia, a gente precisa saber como colocar esse indivíduo de maneira correta para que ele não sofra danos maiores, né? Então, o que é o desmaio, pessoal? É quando a gente tem uma perda súbita, ou seja, do nada, tá? Temporária e repentina da nossa consciência. E isso pode acontecer por conta de uma diminuição do fluxo de oxigênio no nosso cérebro. O AVC, por exemplo, é uma diminuição do fluxo de oxigênio no cérebro. Então, ele pode trazer como uma consequência o desmaio. Eu poderia citar aqui diversas causas, né, relacionadas ao desmaio. Mas toda vez que eu falo de uma diminuição de sangue e de oxigênio no cérebro, esse cérebro ele vai desligar como se fosse um aparelho que tá. Sabe esses aparelhos que a gente tem no computador? Eu esqueci, no break, que ele meio que ajuda o computador a, quando acabar a luz, ele não pifar de vez, né? A gente tem o estabilizador, né? O no break. O cérebro ele funciona como mais ou menos isso. Ele desliga para não trazer pioras para esse indivíduo, tá? Então, quando esse cérebro ele desliga, né, por conta dessa falta de oxigênio, de sangue nesse órgão, ele vai reagir de que forma? O nosso cérebro, pessoal, para quem não lembra, não sei se vocês já tiveram aula de neurociências, inclusive acho que no próximo semestre eu vou dar aula de neurociências. Ele é responsável pela força muscular, pelo equilíbrio, pela coordenação, pela consciência. Tudo que acontece no nosso corpo é o cérebro que está mandando informações, por exemplo, para o músculo. Então, saem neurônios do nosso cérebro que vão lá para os nossos músculos e mandam a informação através de neurotransmissores, que, por exemplo, para movimentar o músculo, a gente chama de acetilcolina. Quando a gente tem essa falta de força, essa queda, esse déficit de equilíbrio, significa que não está chegando informação naquele músculo, tá? Muita gente acha que a gente só tem neurônio no cérebro. E não é bem assim, a gente tem neurônio no corpo inteiro. E é importante que a gente tenha, tá? E aí, pessoal, o que é interessante a gente falar aqui? Nós precisamos fazer algumas condutas relacionadas ao desmaio. E isso vai depender de 2 coisas. Primeiro, a vítima, ela vai estar acordada, consciente, ou ela não vai estar acordada, né? Vai estar desmaiada de fato. Se a gente tem uma vítima que ela desmaiou, mas ela está acordada ou consciente, a gente tem algumas regras que a gente pode levar em consideração. Primeiro,
que a gente faz nesses casos? Eu não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês já fizeram isso alguma vez, porque tem uma postura específica. Então, primeiro, a gente vai sentar essa vítima em uma cadeira ou em um local muito parecido com uma cadeira, algum local que a gente consiga sentar o paciente, e eu vou curvar a vítima para frente e vou abaixar a cabeça do acidentado. Então, eu vou colocar a cabeça do indivíduo entre as pernas dele. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó. Tá vendo? Olha o que a gente precisa fazer. Coloca o indivíduo na cadeira, curva ele para frente e coloca a cabeça entre as pernas dele. A cabeça tem que ficar um pouco mais baixa do que os joelhos desse indivíduo e a gente vai pedir para o paciente, né, para a vítima, respirar profundamente até que esse mal-estar ele passe. Os braços estão relaxados ao longo do corpo. Isso é muito importante para que o indivíduo ele consiga se recuperar. Lembrando que a gente faz isso quando o indivíduo ele não perde a consciência. Tudo bem? A Jailma botou boa noite, a Larissa falou que os slides não estão disponíveis na plataforma. Larissa, dá uma olhada em aula 1, aula 2, aula 3, onde tem o fórum, que geralmente eu coloco lá. Tem gente que olha em outro local, mas depois eu posso ver aqui com vocês, abrir com vocês. Na última aula eu abri, e tava tudo certinho, o pessoal falou, mas depois você dá uma olhada e me fala, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, essa aqui é a postura que a gente utiliza quando o indivíduo está desmaiado, mas ainda assim ele tem uma consciência ou ele está acordado, tá bom? Agora, se o indivíduo está desacordado, se a vítima está desmaiada, o que a gente precisa fazer? Aí, se a gente observar na imagem, a gente tem uma outra postura, pessoal. O cara desmaiou, o que é importante? A gente vai manter o indivíduo deitado, né? Porque não vai dar para manter ele sentado, porque ele vai estar desacordado, e a gente vai colocar a cabeça e os ombros mais baixos em relação às pernas. Então, eu vou colocar a perna do indivíduo para cima, tá? Outra coisa importante a se falar é que a gente precisa afrouxar as roupas desse paciente. Então, se ele tá com uma roupa apertada, com um cinto apertado, o ideal é que a gente tire, né? Ou a gente tire não, na verdade, que a gente deixe mais largo, desabotou aí no caso. Uma coisa importante é que a gente precisa tomar cuidado, galera, se esse indivíduo ele tem vômitos ou se ele vomitou. Se houver vômito, a gente precisa colocar a cabeça desse indivíduo de lado, lateralizando ela para evitar sufocamento, tá? Uma coisa muito interessante a se falar é que houve até uma discussão aqui em casa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas antigamente, muito tempo atrás, quando a gente colocava um bebê para dormir, as pessoas falavam para colocar o bebê de lado. Eu não sei quem aqui é mãe ou já é avó, mas antigamente era muito comum, né? Bota o bebê de lado para dormir. Ou então, o bebê pode ficar de barriga para baixo. Hoje a gente sabe, e é muito importante que a gente saiba, que um bebê ele precisa dormir de barriga para cima. Depois de um certo tempo, lá mais para frente, com 4 meses, 5 meses, esse bebê ele pode dormir de barriga para baixo. Por quê? Porque a gente tem a morte súbita acontecendo. E o que é a morte súbita? O bebezinho, quando ele dorme de lado, de barriga para baixo, ele pode ter sufocamento, com o próprio golfo, ou ele pode ele não pode ter o reflexo, né, ainda totalmente maduro de retirada, e ficar com o narizinho no travesseiro ou no colchão. E outra coisa muito importante quando a gente fala desses bebês é não colocar aqueles protetores de berço. O berço, a gente não tem que ter nada, só o colchão, nada além disso. E a gente vê muita gente fazendo coisas erradas ainda em relação a isso, né? Protetores de berço, um monte de coisa. Isso não é legal, não é interessante. De novo, não sei o que eu tô falando isso. É a Sociedade Brasileira de Pediatria que preconiza isso, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente está lendo aqui. Então, o vômito, a gente lateraliza para o cara não sufocar. Quando a gente bota o bebezinho de barriga para cima, por que é interessante a gente colocar ele de barriga para cima? Um bebê, gente, quando ele golfa, o golfo volta, e o que é mais baixo, a traqueia ou o esôfago? O esôfago, então ele meio que engole o golfo. Um indivíduo que está desmaiado, por que a gente coloca a cabeça dele de lado? A gente lateraliza a cabeça dele. Porque quando esse indivíduo ele for vomitar, ele pode broncoaspirar esse golfo, né? Esse vômito ele pode ir para o nariz e broncoaspirar, tá? Uma coisa importante é que, se esse desmaio desse indivíduo ele durar mais do que 2 minutos, a gente precisa agasalhar a vítima, porque a gente tem perda de calor, a gente não sabe o que está acontecendo, então manter esse indivíduo aquecido é a melhor solução para que a gente minimize problemas futuros, né? Jocélia falou que está disponível, tudo bem, tudo certo por aqui. A Alessandra falou, a Alana botou aqui, ó, eu desmaiei uma única vez, e a pessoa levantou as minhas pernas exatamente como na foto. É uma sensação muito esquisita, é uma sensação de impotência, né, Alana, porque você não sabe o que está acontecendo. E você meio que fica vendo tudo preto, é muito ruim, né? Eu também já tive uma sensação de desmaio quando eu era adolescente. Tem um pouco de tempo isso daí. Tudo bem, gente? Então a gente tem essas duas características. E essa característica aqui de desmaio com o paciente acordado, consciente, é bem interessante, a gente precisa saber sobre isso, tá? O que muita gente não sabe, porque mesmo a vítima estando consciente, muita gente bota ela assim, ó. Não é necessário, tudo bem? Tudo bem, então, desmaio. Desmaio é diferente, galera, de convulsão. Gente, eu não sei se o choro das crianças está vazando para vocês, eu espero que não, mas as crianças estão chorando muito, então desculpa se estiver dando para ouvir aí. Mas meu esposo e minha mãe estão controlando a situação lá embaixo. Mas voltando aqui, vamos falar de convulsão. Convulsão, pessoal, é diferente de desmaio, tá? Convulsão a gente já tem aí uma desordem do sistema nervoso acontecendo. Vamos entender um pouco mais sobre convulsão. E eu trouxe uma curiosidade muito legal. Vocês são todos jovenzinhos, tenho certeza. Alguém aqui conhece Pokémon? Com certeza, gente. Eu jogava Pokémon GO, burra velha, ficava caçando Pokémon por aí e só pegava Zubat, só pegava aquele morceguinho. Era cheio de morceguinho dentro do meu celular. Mas vocês que são jovenzinhos, vocês com certeza já jogaram Pokémon, já viram Pokémon, sabem pelo menos quem é o Pikachu. Não é possível. Se você não souber quem é o Pikachu, eu vou mostrar no slide. E eu vou contar pra vocês o que ele tem a ver com crise convulsiva. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é a convulsão.
Convulsão, pessoal, é quando eu também vou ter uma perda súbita de consciência, só que, junto com essa perda súbita de consciência, eu vou ter contração muscular brusca e de forma involuntária. Não sou eu que quero me movimentar, tá? É algo involuntário e é algo muito brusco. O que pode causar, galera, essas crises convulsivas? A gente tem os ataques epiléticos, então epilepsia e crise convulsiva são coisas diferentes. A epilepsia causa uma crise convulsiva, tudo bem? Exposição a agentes químicos que podem ter um poder ali convulsionante, como inseticidas fluorados, óxido de etileno. Então a gente tem, né, esses dois aí que tem um poder de causar a convulsão no paciente. Hipoglicemia, então a taxa de glicemia, de glicose baixa no nosso organismo pode causar uma convulsão. Overdose de cocaína também pode causar convulsão. O indivíduo que está em abstinência ao álcool, ou seja, o cara bebe muito álcool e ele resolve parar de beber, entra em abstinência, a gente tem a convulsão acontecendo. Toda vez que a gente fala de vícios, pessoal, vício é algo que a gente não pode parar de uma hora para outra, né? É algo que a gente costuma dizer que a gente vai desmamando, tá? Enfim, não estou falando só de cocaína aqui no caso da abstinência alcoólica ou abstinência da cocaína, ou overdose de cocaína, existem outras drogas que podem causar isso. A gente tem a inflamação das meninges, que são as 3 camadas que recobrem o cérebro, né, que a gente chama de meningite, então inflamação de uma das meninges. E a gente tem também lesões no cérebro, como tumor, AVE, a gente tem o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico. Então, tudo isso pode causar convulsão. Febre, crianças, né, tem muitas convulsões quando elas têm febre alta, beleza, pessoal? E aí, Pokémon também tem a ver com convulsão. Você sabia disso? Deixa eu ler aqui o chat, ó. A Jocélia falou: eu desmaiei depois que eu tomei gotas de paracetamol. Só tinha no momento parador. Desmaiei no ponto de ônibus, me socorreram e eu não lembrava de nada. Somente que eu disse que vou desmaiar. Daí não vi mais nada, só acordei em casa. Caraca, Jocélia, você ainda chegou em casa. Como você chegou em casa? Tinha alguém com você? Porque é estranho, né? Você conseguiu chegar em casa, mas que bom que você chegou só e salva. Mas vamos lá. O que Pokémon tem a ver com convulsão? Pessoal, eu trouxe uma reportagem aqui, essa reportagem foi de 2020, mas o que aconteceu mesmo foi lá em 1997, em dezembro de 1997. Durante o desenho, né, do Pokémon, tinha uma cena que durava 5 segundos, e essa cena foi motivo de quase cancelarem Pokémon. Talvez Pokémon se cancelasse, não ia fazer tanto sucesso assim. O que rolou, né? Então, a gente tinha lá, né, o Pokémon tinha acabado de estrear, e lá no 38º episódio, isso em 1997, a série estava indo ao ar no Japão, e beleza. E aí o Pikachu, que é esse bonequinho amarelo que vocês com certeza já viram por aí, o Pikachu, ele faz o que a gente chama de choque do trovão, né? Então ele meio que dá um choque nos adversários dele. O que aconteceu? Ele estava lá lutando lá com um bichinho, e ele estava dando um choque num bichinho que estava dentro de um computador, alguma coisa assim, né? A reportagem diz melhor sobre isso. E aí começou a aparecer na tela cenas que mostravam flashes azul, vermelho, e isso estava piscando na tela. Durou só 5 segundos, mas foi o suficiente para causar crise convulsiva nas crianças que estavam assistindo ao desenho. E a galera que não teve crise convulsiva, algumas relataram dor de cabeça, enjoo, tudo isso por conta do episódio, pessoal. Então, a gente chama, inclusive, esse tipo de epilepsia, epilepsia fotossensível, que quando a convulsão ela é desencadeada por padrões de colorações ou padrões de luzes e imagens, tá? E aí, nessa mesma reportagem, fala, né, que dependendo da frequência de hertz específicos, ou a quantidade ou a velocidade de imagens alternadas na televisão, isso pode ser estimulante e consegue desencadear convulsões em algumas pessoas. Inclusive tem um nome, essa técnica a gente chama de paca-paca. Então traz todos esses gatilhos. Depois disso, várias empresas resolveram estudar como é que por que isso acontece, né? Se foi de fato uma histeria coletiva que aconteceu, ou se de fato mesmo foi ali o episódio do Pokémon. O que a gente sabe hoje é que a gente não pode, né, a galera do Japão especificamente, não pode nenhuma cor piscar mais de 5 vezes por segundo na tela. Se for vermelho, não pode piscar mais de 3 vezes. Então, olha o que gerou, né, um desenho, que às vezes é uma parada meio que inofensiva, né? Ninguém esperava isso. E aí eles pedem para ficar distante da tela, da televisão, num ambiente mais claro, não ficar em locais apertados assistindo esse tipo de desenho. Isso também aconteceu no Japão, porque as casas são menores, né? Então, isso é um dos motivos que poderia ter acontecido lá. Esse episódio está disponível no YouTube, né? Mas, enfim, se você for assistir, não dá uma olha aí de ter uma crise convulsiva, tá bom? A Jocélia ela voltou pra casa porque ela tava no bairro, a vizinha socorreu ela. Jocélia, você tem que contar a fofoca completa, porque eu sou fofoqueira, eu gosto de saber dos detalhes. Beleza, gente? Então, esse episódio do Pikachu é um episódio aí bem interessante, né, que marcou essa característica aí de crise convulsiva, tá? Bom, agora vamos imaginar o seguinte, tem um indivíduo que sofreu uma crise convulsiva. O que eu devo fazer com esse paciente? Né? O que fazer com esse indivíduo? Primeiro, eu preciso avaliar quão segura está a cena onde aconteceu essa crise convulsiva. Depois, eu preciso observar se esse indivíduo está tendo crise convulsiva porque ele utilizou algum tipo de droga ou porque ele comeu alguma coisa envenenada.
e eu vou aplicar medidas de bioproteção, que daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês sobre ela, tá? Depois, eu vou verificar o nível de consciência, se a vítima está acordada, se a vítima está desacordada. Vou proteger a cabeça do indivíduo a ponto de que ele não se machuque, então vou colocar um apoio embaixo da cabeça da vítima do paciente, pode ser uma roupa, pode ser a mochila do paciente, e eu não posso, de maneira nenhuma, agarrar ou segurar a vítima. Eu preciso deixar ela livre para ela se movimentar. Então, eu não posso impedir os movimentos da vítima quando ela estiver tendo a crise convulsiva, tudo bem? Outra coisa que eu acho que a gente já conversou semana passada, mas vale a pena frisar. Quando o indivíduo estiver tendo uma crise convulsiva, você não pode colocar a mão dentro da boca, porque a pessoa, de forma inconsciente, pode te morder, e o masseter é um dos músculos mais fortes da nossa face. Então, você vai poder perder o dedo, né? E é sério mesmo, tá, gente? E o cara não tem noção do que tá acontecendo com ele, tá? A gente precisa também colocar esse indivíduo em decúbito lateral, né, de lado, porque esse indivíduo ele pode ter um excesso de saliva, ou ele pode vomitar, ou até mesmo ter ali hematêmese, que é sangue, vomitar sangue. Então, eu preciso colocar esse indivíduo de lado para que a gente não tenha, na verdade, né, uma broncoaspiração, e esse indivíduo vá óbito por conta disso, tá? Durante crise convulsiva, a gente vê muito pessoas tentando colocar algo na boca do paciente, não precisa, tá? Não é necessário colocar nada na boca do paciente quando ele estiver tendo a crise, tá? Deixa eu ver aqui. Professora, eu tenho problemas com enxaqueca. E antes de sentir, tipo 3 dias antes, vejo mosaicos coloridos no canto dos olhos. E depois a enxaqueca aparece. Tem um nome específico para esse tipo de enxaqueca? Não lembro agora. Eu não sabia que era da enxaqueca. Então, tem muita gente que fala que é enxaqueca do tipo aura, que você vê algumas coisas, né, antes da enxaqueca chegar. A enxaqueca, ela tá muito relacionada. Tem muita gente, né, que tem enxaqueca por conta da sensibilidade à luz, que a gente chama de fotossensível. Então, muitas pessoas relatam que se sentem bem quando tem uma crise de enxaqueca, ficar em um quarto escuro, quietinho e de olhos fechados. Não fala com ninguém, não se mexe, porque qualquer frestinha de luz ou qualquer movimento, a enxaqueca volta. Então, essa é uma queixa muito comum, né, dos indivíduos que têm essa condição. Vamos ver, tem outra aqui, ó. Tem uma colega que está internada, pois teve uma convulsão e ficou com os braços duros. Ao chegar no hospital, forçaram os braços dela, meu Deus do céu, onde um quebrou e o outro deslocou. Esse procedimento feito pelos profissionais é correto? Ou não é o certo? Assim, depende. Por que ela teve essa crise convulsiva? Em momento nenhum, você tem que quebrar o braço de um indivíduo, né, ou deslocar um braço do indivíduo. O certo é esperar. Né? Esse paciente, ele pode estar espástico, bem rígido, e você, de fato, não conseguir mobilizar ele. O certo é esperar, né? Agora, quebrar ou deslocar o braço não é o ideal, né, de fazer com esse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado. Ela tá bem agora, e aí, assim, se ela estiver bem agora, ela não vai entender nada do que aconteceu com ela, né? Agora, o que a gente deve fazer, pessoal? Então, o que fazer durante uma crise convulsiva? A gente tem aqui, ó, as imagens que eu acho que vai ficar muito mais claro da gente observar. Bom, seguinte. Então, quando a crise convulsiva se resolve muito rápido, e geralmente elas se resolvem muito rápido, você não vai precisar fazer nada em especial, mas tomar algumas medidas, que são essas das imagens aí que a gente está vendo. Então, primeiro, está vendo um indivíduo com crise convulsiva, chega perto da pessoa, observa como é essa crise, como esse indivíduo está se movimentando em relação à crise, se ele está revirando os olhos, se ele está espumando pela boca, se ele está vomitando, se ele está com muita saliva, isso é importante. Depois, eu preciso afastar objetos que possam machucar essa pessoa que está tendo uma crise. Então, objetos pontiagudos, objetos duros, rígidos, porque ela pode bater com a cabeça ou o membro, né? Então, não é isso que a gente quer. E se tiverem algumas pessoas ao redor dela, a gente precisa afastar. Antigamente, aqui, quando minha avó era viva, tinha uma moça que cuidava dela. E essa moça morava aqui em casa. Ela tinha uma filhinha de 2 aninhos. Né? Teve um dia que essa moça estava indo ao médico e a filhinha dela, de 2 aninhos, já ficava ligada que ela tinha crise convulsiva e sentava do lado dela esperando a crise passar. Teve um dia que ela teve crise convulsiva quase aqui na porta de casa, assim que ela saiu de casa. Ela teve crise convulsiva, a menininha sentou do lado dela, esperou passar, cuidou da mãe, com 2 aninhos, gente. Depois elas voltaram para casa, né? Então, essa menininha ela já foi treinada, ela já sabia o que fazer, tá? Então, tentava manter a mãe na insegurança, por exemplo. O terceiro ali que a gente está vendo é colocar a cabeça lateralizada para não broncoaspirar, como a gente falou anteriormente, né? Se esse indivíduo está com roupas apertadas, eu vou soltar essas roupas, não vou deixar as roupas apertadas e sempre fico próximo. Eu não faço isso e vou embora. Eu fico próximo da vítima. Para quê? Para que a gente consiga saber, informar para ela depois do que aconteceu e perguntar o porquê que aquilo aconteceu, se ela comeu alguma coisa que deram para ela, ou se é algo natural dela ter, né? Se está relacionado a alguma patologia que ela apresente. Então, quando a crise acaba, a pessoa ainda pode ficar desacordada por um tempo ou não. Então, a gente precisa observar se esse indivíduo está respirando, se ele está tendo confusão mental, dor de cabeça, náuseas, né? Que é a vontade de vomitar, sonolência, fraqueza. Então, tudo isso são sintomas esperados desses indivíduos. Agora, se o indivíduo ele tem uma crise que dura mais do que 5 minutos e ele tem várias crises desse nível, que duram mais do que 5 minutos, deu ali o primeiro episódio, durou mais do que 5 minutos, liga para o 190, né? Você pode ligar para a polícia, você pode ligar para o bombeiro, 192, ou então procurar a emergência mais próxima, tá? Isso é muito importante. Agora, isso é o que eu devo fazer. Agora, vamos pensar, o que eu não devo fazer quando o indivíduo tem uma crise convulsiva?
também é muito importante saber o que não fazer para a gente não fazer besteira, né? Então, primeiro, né, não vou segurar esse indivíduo com força, eu não vou colocar nada na boca desse indivíduo. Eu não posso, em hipótese nenhuma, dar comida, dar água ou dar algum medicamento enquanto o indivíduo estiver inconsciente, porque isso pode matar o indivíduo, tá? Ele pode broncoaspirar. Não é isso que a gente quer. Eu não posso ver o indivíduo tendo uma crise convulsiva e fingir que nada estava acontecendo. Então, não prestar assistência ou deixar a pessoa sem supervisão depois que a crise passa. É muito importante que a gente pergunte, fique próximo à vítima para saber o que ela necessita ou esperar com que ela volte a si para que ela consiga viver a vida dela normalmente. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então. Falamos então, vamos lá, só pra gente lembrar, de desmaio, de crise convulsiva, e agora a gente vai falar de queimaduras. Queimadura, pessoal, é algo muito polêmico, porque muita gente faz coisa errada. Eu queria saber de vocês, alguma vez vocês já se queimaram? Comenta aí no chat. E se vocês já se queimaram, o que geralmente as pessoas falam pra você passar na sua queimadura? Comenta aí pra mim, antes de eu continuar a aula. Eu posso falar várias coisas aqui pra vocês. As pessoas geralmente falam, olha, você pode passar pasta de dente na sua queimadura. Eu já vi gente passando manteiga na queimadura. Falaram que é muito bom. Pasta de dente, óleo de cozinha, pomada. E aí, galera? Primeiro, eu quero saber se alguém já pensou nisso ou se vocês já ouviram alguém falar sobre isso. E segundo, será que é o certo? Imagina, passar óleo de cozinha. Tem gente que fala para passar azeite. Eu acho que tem tanta coisa louca que eu não consigo mais lembrar de nada. Talvez vocês já tenham ouvido alguma coisa, né? Mas não pode fazer nada disso, tá, galera? Quando a gente fala de queimadura, eu acho que eu vou falar isso aqui na aula, mas vale a pena dar o spoiler? A gente não passa nada além de colocar em água corrente, tá, gente? Pensa, se eu coloco ali alguma coisa na mão do paciente que tá com uma queimadura, eu posso piorar o caso dele até... O quê? Falaram que sal, meu Deus do céu, sal, meu filho, vai doer só um pouquinho em passar um sal. Gente, não passa sal, tá? Pasta de dente é o clássico, todo mundo fala pra passar pasta de dente, né? Sal não façam isso. Se vocês têm amor à queimadura de vocês, não façam isso. Protetor solar, não pode passar. A Angélica botou. Já passei protetor solar em mim e o alívio foi imediato. Eu imagino, gente, que a queimadura dá um alívio imediato. Mas aí a gente tem que entender qual é o nível de queimadura, Angélica. Foi queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. É importante a gente saber. Queimadura de primeiro grau, a gente tem diferença entre elas, a gente já vai falar. Mas o tipo de pele também influencia o tipo de queimadura. O protetor solar não é um indicado, mas aliviou o que ela falou, né? Vamos lá. Quando eu era pequena, eu tive uma queimadura no pescoço, passaram pasta de dente. A Zoraide falou café. Nunca ouvi Zoraide ninguém falar de café, mas aí especifica pra gente o pó de café ou o café líquido. Porque, nossa senhora, gente, olha só, tá vendo? São tantas camadas que a gente escuta quando a gente fala de queimadura que a gente não tem que fazer nada disso, né? Tem gente que passa o sal, diz que não faz bolhas. Não faz bolha, mas te leva no céu, né? De tanta dor que você deve sentir. Pó de café, a Zoraide falou, gente, não passa nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Queimadura. Tem gente que sofre queimaduras das maneiras mais diferentes aí que vocês podem imaginar. Por exemplo, primeiro, o que é uma queimadura, galera? Toda vez que a gente fala de queimadura está relacionada ao tecido que reveste o organismo, no caso, a nossa pele. Então, agentes térmicos, agentes elétricos, produtos químicos, radiação ionizante, animais, plantas. A Angélica botou aqui, ó, vapor de panela. Tá, ela falou que se queimou com vapor da panela. Queimadura de alto grau é outra coisa. Muita gente acha que não, sabia, Angélica? Que vapor não queima. Queima muito, gente. Sabe aqueles ferros que passam em pé? É vaporizador o nome, né? Gente, aquilo ali queima muito. Olha isso, eu sou muito maluca. Eu uma vez fui pegar um jaleco que eu tava precisando passar, eu botei o jaleco, fui passar. Eu vestida, não façam isso. Não sei o que tava na minha cabeça, fui passar o bolso, desisti, já tirei, porque aquilo ali machucou, né? Queimou. Obviamente não é pra fazer isso, né? Eu que sei lá o que deu na minha cabeça. Quando a gente fala de agentes térmicos, a gente tem esse vaporeto, né, que a gente chama, são agentes térmicos, ou vapor da panela. Elétricos são a descarga elétrica, a gente vai falar daqui a pouco, né, são os fios. Produtos químicos, a gente tem o diabo verde. Todo mundo já deve ter ouvido falar no diabo verde, que desentope tudo. Aquilo ali, gente, queima. Limão queima, né? Radiação ionizante também queima. Animais, água viva, é um clássico. Quem nunca, né, sentiu como uma água viva estivesse passando na perna, mas na verdade era uma sacola plástica, a galera tem medo. A gente tem a ortiga. Quando a gente fala de radiação ionizante, a gente tem a radioterapia, né, que é um tratamento do câncer que queima. Se você já viu alguém que fez radioterapia, a região da pele fica queimada mesmo. A gente tem, gente, diversos tipos de queimaduras, né? Poderia citar vários aqui para vocês. E, gente, acidentes com queimaduras acontecem o tempo inteiro. A gente precisa tomar muito cuidado para evitar esses transtornos com os pacientes, tá? Botei uma água viva aqui bonitinha, que também está relacionada com queimadura. Agora, quando a gente fala desses agentes que causam a queimadura, a gente tem os agentes físicos, os agentes químicos e os agentes biológicos. Qual a diferença entre eles? Quando a gente fala de agente físico, a gente tem temperatura, eletricidade e radiação. Temperatura, então, né, nossa amiga Angélica falou que tem vapor da panela, objetos aquecidos, água quente, chama, né? Então, alguma parte do corpo pega fogo. Isso é um tipo de queimadura
física, por temperatura. A gente tem a eletricidade, então raio, corrente elétrica, e radiação, a gente tem o sol, os aparelhos de raio-x, tanto é que os técnicos em raio-x, pessoal, eles utilizam um dosímetro, eles também têm insalubridade, né, porque é uma profissão perigosa. A gente tem os raios ultravioletas, os raios nucleares. Quando a gente fala do acidente, por exemplo, do Césio 137, que aconteceu em Goiânia em 1987, a gente teve queimaduras físicas pela exposição ao Césio, principalmente as pessoas que manipularam o Césio. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse acidente. Existe até um documentário chamado Césio 137, O Brilho da Morte. Acho que é esse que é o nome do documentário. Vale muito a pena assistir, entender mais sobre essa história. Foi um dos acidentes relacionados, né, a elementos químicos, um dos mais famosos do mundo, e que está relacionado à queimadura, né? A gente tem produtos químicos como álcool, gasolina, ácidos, bases, que podem causar aí a queimadura, e a gente tem os agentes biológicos, que são os animais. Então, quem são os animais que podem causar queimadura? A gente tem a água-viva, a medusa, que tem a ver, parece uma água-viva grandona, né, as caravelas. A gente tem a lagarta de fogo, eu tenho pavor. Gente, eu trabalho em uma universidade que tem uma mini floresta, eu tenho pavor de andar naquela floresta, porque eu sempre acho que vou ser queimada por alguma lagarta. E essas lagartas de fogo, elas são bem peludas, é bem fácil da gente enxergar elas, né? Deixa eu ler aqui o chat, a gente vai falar da extensão e da profundidade de queimadura. Gente, minha cadeira tá descendo. Daqui a pouco vocês só vão ver o meu olho aparecendo. Vamos lá. A Inês botou aqui. No meu primeiro dia de aula prática na Veiga, tive queimaduras em casa, na cozinha. Nossa, Inês, 35%. Pernas, braços e parte do rosto. Joguei água gelada em cima de mim e fui correndo pro hospital. Isso é o que tem que ser feito, água corrente e ir pro hospital. O problema é que, quando você tá na água corrente, você fica muito confortável, né? Mas depois que sai, é uma ardência absurda, né? E foi o que ela relatou. Ardia demais a quentura e o atendimento, fiquei debaixo do chuveiro. Depois os curativos foram feitos. Foi de segundo grau e eu fiquei um mês de repouso, sem conseguir andar. Um milagre mesmo. Caramba, Inês, ainda bem que você tá bem, né? E é uma queimadura, entre aspas, bem entre aspas, relativamente simples. Entre aspas, pessoal, porque de segundo grau é a que causa bolhas. A gente já vai falar sobre isso. Mas ainda assim, 35% do corpo é muita coisa. Alguém botou aqui, ó, água corrente ou sulfadiazina é a única solução, não tem jeito, exatamente. Sulfadiazina de prata ajuda muito, né, na queimadura. No meu caso foi uma explosão e foram labaredas na perna e braço e o vapor no rosto. Queimou bastante também o vapor. Caramba, Inês, espero que esteja tudo bem. A gente tem aqui, pessoal, os tipos de queimaduras. Então, quando a gente fala dessas queimaduras, a gente tem relacionado à profundidade primeiro, tá? Primeiro, segundo, terceiro grau, e alguns autores ainda falam sobre carbonização, que é um tipo de queimadura que existe, tá? Então, se a gente olhar a imagem aí, a gente tá vendo ali, ó, a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, tudo bem? Então, a queimadura de primeiro grau, a gente só tem uma lesão da epiderme, só a pele. E essa queimadura, ela vai causar uma vermelhidão. Na de segundo grau, que é essa segunda que a gente está vendo, a gente tem a epiderme sendo lesionada e uma parte da derme. Essa derme é o que vai fazer as bolhas acontecerem, tá, pessoal? Então, a diferença basicamente de primeiro grau e segundo grau, a gente tem as bolhas. E a de terceiro grau, pega ali derme, epiderme, tecido subcutâneo, pode chegar a pegar músculos ossos e levar a carbonização. A Inês falou, a dor foi absurda, de encostar de pés no chão, eu imagino. Ela escreveu assim, cheguei, prof. linda, não sei quem é o nome da pessoa. Então, assim, ó, dependendo da queimadura a vapor, já vi uma pessoa abrir a tampa da panela e o vapor na hora criou uma bolha e a pele caiu. Pode acontecer. Queimadura a vapor, gente, é muito grave também, né? O que eu quero que vocês entendam aqui quando a gente fala dessas queimaduras, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Queimadura, por exemplo, eu, Débora, eu sou muito branca, gente, talvez não dê pra observar, acho que dá pra perceber, né, que eu sou muito branca. Quando eu vou na praia, eu fico com queimadura de segundo grau, porque eu fico com bolhas e dói pra caramba. Então, a radiação solar pode causar isso. Cheguei para a linda, botou assim, ó, vi um documentário de sanguessuga para restaurar a epiderme. A gente tem pele de tilápia também que ajuda em queimaduras, não sei se vocês já viram. Eu posso mostrar para vocês um vídeo no final. A Inês botou que ficou bem, sem marcas, muito bom, Inês, que bom, fico muito feliz que você esteja bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou botar aqui no Google, queimaduras. Vamos ver se vai aparecer de segundo grau. Segundo grau não, desculpa, de terceiro grau. Fica com aspecto, pessoal, que a gente chama de aspecto marmóreo. Tem aqui, vou mostrar. Não são imagens interessantes, tá, pessoal? Mas acho que é importante a gente ver. Até que essa aqui tá tranquila. Acho que tá dando pra ver aí, né? Ah, tá. Sumir, tudo bem, sumir. Olha aqui, dá pra ver, gente. Isso aqui é uma queimadura, né, em membro inferior. Uma queimadura Essa daqui eu acredito que seja segundo grau, tá vendo? Essa aqui já é um pouco mais agressiva. Essa aqui é de segundo grau, ó, uma bolha bem grandona aqui, em dedos, em mão. Aqui a gente já tem um aspecto marmóreo. É porque não vai dar pra ver, quase não aparece. Eu queria mostrar mais algumas queimaduras, mas o Google, tá vendo? Que aparece esse olhinho aqui, não deixa a gente ver. Mas acho que dá pra gente imaginar, né? Parece um mármore mesmo. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem esses tipos de queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual dessas queimaduras vocês acham que dói mais? A de primeiro grau, a de segundo grau, a de terceiro grau? E aí? É fácil de responder essa daí, hein?
E enquanto vocês me respondem, a gente vê que na prática é muito difícil a gente distinguir a queimadura de segundo e terceiro grau, né? Sem contar que uma única pessoa ela pode ter vários tipos de queimaduras. Pode ter queimadura de segundo e terceiro grau no mesmo membro, por exemplo, tá? Então, o que acaba sendo grave quando a gente fala de lesão, de queimadura, é a extensão da lesão. Quanto de porcentagem de corpo, como a Inês falou, está relacionado, tá? A Inês botou assim, a queimadura de primeiro e segundo grau são as que doem mais. E sim, pessoal, de fato, as queimaduras de primeiro e segundo grau são as que mais doem. A queimadura de terceiro grau, muita gente pode pensar assim, pô, professora, mas ela é muito mais grave, por que ela não dói tanto? E aí vem a resposta. Queimaduras de terceiro grau, geralmente, elas lesionam as terminações nervosas, que é o que traz ali a sensibilidade da pele de maneira inicial, e que, quando a gente não tem essas terminações nervosas ali, né, vivas, o indivíduo quase não sente dor. Exatamente, a Inês falou. Quase acertou, Inês. Ela não lesiona os nervos, mas ela lesiona as terminações nervosas livres, tá? A epiderme, ela dói mais. Acho que quanto mais profunda a queimadura, menos é a dor. Exatamente. E aí, galera, tem vários tratamentos com pele de tilápia, muito maneiro mesmo. Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês, pra gente conversar. Pô, é sensacional. E aí, galera, existe uma regra dos 9, que a Inês falou muito bem, né, sobre isso. A gravidade da queimadura, ela não está relacionada com se ela é primeiro, segundo, terceiro grau. Isso tem que ser levado em consideração? Sim. Mas muito mais importante que isso é a extensão e profundidade. Então, a extensão tem a ver com a severidade. Ela é baixa quando você tem menos de 15% da superfície corporal atingida. Ela é média quando fica entre 15% e 40% da superfície corporal atingida, e ela é alta quando mais 40% da superfície corporal é atingida. Se vocês observarem, a gente tem uma regra dos 9, para que a gente consiga estimar a extensão da queimadura de um indivíduo. E a gente está vendo que é diferente em crianças e adultos por conta do tamanho do corpo de fato, tá? Então, ó, por exemplo, em uma criança, a gente fala que se ela tem uma queimadura de face ou de cabeça, isso equivale a 18%, porque ela é menor. Ainda tem para bebê, tá? Que é que eu não botei aqui. Quando a gente olha no adulto, a gente tem aí 9%. Frente e costas, a gente tem aí 18% do dorso do paciente, né, do tronco do paciente, igualmente de criança. Braços também, 9% nos adultos e nas crianças. Perna não tanto, é 13,5%, né? Nos adultos a gente tem 18%. Agora, a região de períneo, região de genital, né, de homem, de mulher, equivale a 1%. Tá, pessoal? Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas notícias assim, fulano teve 50% do corpo queimado nas regiões tal, cabeça, pescoço, tronco. Eu tenho que levar em consideração essa regra dos 9, tá? Fulano teve 36% do tórax queimado, ele queimou frente e costas, né? Região anterior e região posterior do tronco. Fulano teve, sei lá, enfim, vocês vão ver na notícia, como a Inês falou, né? Ela teve 35% do corpo dela queimado. Isso tem a ver com as regrinhas aí dos 9, tudo bem? Então a gente consegue dizer, dependendo da extensão da lesão, da queimadura, se o indivíduo tem baixa, média ou alta severidade, tá? Muito importante a gente saber isso. Agora, uma pergunta: vocês acham que tem como morrer por conta da extensão da lesão? Tem como eu ir a óbito se eu tive muita queimadura no meu corpo? Quando a gente fala de queimadura, a gente precisa entender que não existe só queimadura de face ou de pele. A gente tem queimadura de via aérea, né, que é muito pior. Recentemente, não sei se vocês viram, a galera aqui do Rio de Janeiro com certeza viu, que o túnel indo para a Barra da Tijuca, um caminhão pegou fogo. Um ônibus, alguma coisa assim, alguma coisa pegou fogo, que as pessoas tiveram queimadura de via aérea. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Fogo no túnel. Gente, isso túnel da Covanca, eu acho. Menos de 20 dias atrás, um caminhão pegou fogo e um monte de gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. O túnel, gente, ficou tudo enfumaçado. As pessoas que estavam ali dentro, elas precisaram sair, né, correndo, ou com certeza podiam morrer intoxicadas ou com queimadura de via aérea, tá? No vídeo a gente vê bastante as pessoas tossindo muito, inclusive algumas pessoas foram parar no hospital com queimaduras, né? Então, as pessoas estavam se intoxicando com a fumaça também. Eu acho que esse aqui é o caminhão que pegou fogo, cadê? Tinha até uma foto. Então, assim, é muito grave isso, né, gente? E às vezes a galera não leva em consideração, acha que, vou ficar dentro do carro, não vai acontecer nada. Dá pra morrer queimado, dá pra ter queimadura de via aérea e tudo mais. Tudo bem, gente? Então, esse aqui é um exemplo clássico que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, continuando. Então, tem como acontecer o óbito por conta de uma queimadura? Sem dúvidas. O grau de mortalidade de uma queimadura, como eu falei para vocês, está muito relacionado à profundidade dessa queimadura e à extensão dessa lesão, tá? Então, se a gente tem uma queimadura que atinja mais de 50% da superfície corporal, geralmente elas são fatais, né? Principalmente em crianças, porque é um corpinho muito menor, né? E em pessoas idosas. E aí a gente tem, se vocês entrarem no site do Metrópolis, tem até uma história. Eu estava até pesquisando imagens para botar para vocês e apareceu para mim. Deixa eu botar aqui na outra tela. Metrópolis. Depois, tipo um documentário. Metrópolis. Cicatrizes da fome. O que acontece? Esse aqui é tipo um documentário, pessoal. O gás está muito, muito caro, né?
E o que acontece com isso? A galera está usando cada vez mais álcool líquido ao invés do gás de cozinha. O problema é que isso está trazendo queimaduras, está trazendo problemas para essa galera. Olha só, essa senhora aqui teve com certeza mais de 50% do corpo queimado, e a gente está falando de uma região bem próxima à via aérea, né? Então tem aqui, né, falando sobre, isso aqui vale a pena vocês darem uma olhada, falando sobre quando explodiu, como foi o acidente, tudo isso por conta do preço, né, do botijão de gás e tudo mais. E aí tem, ela mostra, né, principalmente regiões que estavam em contato próximo ao fogão, né, que ela teve toda essa queimadura. Tem um vídeo aqui, então a gente consegue ver bem as marcas, né? A pele fica bem repuxada, a gente vê as marcas da queimadura, tá, gente? Eu acho que vale a pena vocês assistirem ou darem uma olhada, porque fala um pouco mais, tá vendo? Como é que usa o álcool para ligar, né? Não é maneiro fazer isso, né, gente? Então, enfim, é só uma... Aí fala dos primeiros socorros, o que fazer, né? É bem legal, é um documentário que mostra o que a gente vai fazer. Tem várias histórias, ó. Tem essa daqui, que foi fritar carne com um álcool, que comprou no posto de gasolina, e aí teve queimadura das pernas, ó. Se a gente parar para observar, essa queimadura foi bem grave, quando fica assim com essas marcas, são queimaduras profundas. E, de novo, gente, é mais comum do que vocês imaginam esse tipo de queimadura. E ele fala queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, fala das bolhas que podem acontecer, enfim. É um documentário bem grande, ó, fala sobre o que pode causar queimaduras em domicílio, qual é o nível de pessoas com queimaduras, ó, essa daqui. Aqui a gente tá vendo uma queimadura de, provavelmente, segundo grau. Ela tava cozinhando com richô. Sabe quando você vai em buffet, que tem aquele foguinho que sai e esquenta a comida? Provavelmente, esse aqui eu não li, tá, essa reportagem, mas provavelmente deve ter entornado. Isso aqui é queimadura de segundo grau, provavelmente foi assim que ficou, a um momento logo após ela ter tido a queimadura, né? Não, aqui tem umas marcas, tá vendo? Mas não mostra muitas coisas. Acho que vale a pena vocês verem esse documentário, bem interessante. E dar uma lida, né? E lembrando que quanto maior a extensão da queimadura, maior risco o indivíduo corre, né? O acidentado corre. E aí, galera, quais são os cuidados que a gente precisa ter, né? Com esses indivíduos que sofreram queimaduras? Quais são as recomendações? A gente precisa tirar a vítima do contato que ela está tendo ali com o que está causando a queimadura dela. Então, se a roupa dela está pegando fogo, essa pessoa não consegue correr, isso pode aumentar ali o fogo, a gente joga um cobertor em cima, ou simplesmente pede para o indivíduo rolar no chão. Isso é clássico, mas muita gente não sabe, tá, pessoal? Então, roupa tá pegando fogo, joga um cobertor em cima ou rola no chão para o fogo apagar. Eu preciso depois observar o nível de consciência desse indivíduo, observar a respiração, o batimento cardíaco da vítima, e se eu conseguir, o ideal é que eu retire a roupa do indivíduo, tá? Principalmente se ali ainda tem alguma substância que causou a queimadura desse cara, tá? Existem queimaduras de pequena extensão, né, como a gente tem na chapinha, por exemplo, quando a gente tem no fogão, a gente precisa lavar a área queimada com muita água corrente e botar um jato suave para não machucar. E a gente fica ali por uns 10 minutos, tá? Principalmente quando a gente fala de agentes químicos líquidos, tá? Se eu tenho queimadura extensa, eu preciso deixar o indivíduo por muito tempo embaixo do chuveiro. A gente está falando aí de meia hora, tá? Para minimizar a dor desse indivíduo. Beleza, coloquei ele embaixo do chuveiro, vou retirar as roupas molhadas, vou colocar esse indivíduo enrolado em um lençol ou em um pano limpo. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir vestir roupa nesse cara porque ele tá urrando de dor, ele tá passando muito mal e ele não vai ter nem consciência de conseguir colocar uma roupa. Esse vai ser. A galera não vai se ligar muito nisso, tá? A Anônimo falou, prof. deu luzes, arraso, obrigado. Não sei se já foi falado em relação à água. Normalmente jogam água na cozinha quando tem fogo no fogão. E dependendo é pior. Jogar areia é o mais sensato a fazer. Gente, isso também é muito importante. Se a gente tem uma panela pegando fogo na cozinha, a gente não pode jogar água nela, porque isso vai aumentar mais a chama. O ideal é abafar ela, né? Ou se tiver como jogar areia, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. São coisas assim do dia a dia e a gente vê muitos acidentes. Então, idosos e crianças, cara, criança é uma parada muito louca, porque você piscou, a criança já tá fazendo besteira, né? E quando a gente fala de criança, um clássico, galera, que a gente vê com as crianças são os choques elétricos, né? Botar a mão na tomada. Por que será que a nossa mãe fala pra gente não botar a mão na tomada? Porque existe o choque elétrico, né? O que é o choque elétrico? É abalo muscular por conta da corrente elétrica pelo corpo humano. Minha pergunta é para vocês, se você vê alguém tomando um choque, você sabe o que fazer? Como retirar esse indivíduo da tomada? Botou o dedo na tomada, tá tomando choque? Como resolver isso? Eu tenho aqui, eu queria mostrar para vocês. Eu atendi um paciente que ele é famoso até, ele perdeu as duas mãos por conta do choque elétrico. Ele trabalhava na Light, ele foi cortar e ele teve que amputar os braços. Eu tô tentando achar ele aqui. Tem até um menino no Instagram, gente. Cara, a esposa dele tá bem famosa no Instagram, que ele era da aeronáutica e ele teve um choque, teve uma descarga elétrica porque ele foi tirar alguma coisa do poste, ou ele foi para pegar uma pipa, eu não sei o que rolou, mas ele ficou com alteração cognitiva, né? Lesão em todo o corpo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aqui tem um monte de ninguém. Acho que esse menino aqui, ó. Achei ele. Só para vocês verem a história dele, tem a ver com choque também.
o menino que eu atendo, o menino não, já é um cara mais velho, ele trabalhava na Light, foi cortar o fio e teve os 2 braços amputados. Esse aqui, olha só, com certeza vocês já devem ter visto essa história, de um menino que levou um choque e parou de andar um mês depois que eles casaram. Isso é uma história bem antiga já, isso foi em 2022, e aí eles, eu acho que eles casaram, ou iam casar, enfim. Ele foi foi isso aqui, ó, ele foi hastear uma bandeira do Brasil na varanda de casa, ele sofreu um choque quando a bandeira encostou num fio de alta tensão. E aí ele só foi salvo porque a vizinha viu que o fio estava pegando fogo e o Alexandre, né, que é o menino, estava caído no chão. E ele não estava respirando. Ela, por sorte, era técnica de enfermagem, fez uma massagem cardíaca para ele voltar. E aí ele acabou, né, conseguindo voltar e tal. Ele ficou na cadeira de rodas. Eu não sei hoje como ele tá, eu não acompanho esse casal, mas teve uma época que eu cheguei a ver e ele estava conseguindo ficar sentado sem apoio. Olha, ele ficou na cadeira de rodas, perdeu bastante movimento. Ele está consciente do que acontece com ele, mas ele perdeu ele perdeu a capacidade de falar, de expressar algumas coisas através da fala. Ele usa fralda. Enfim, eu não sei o que de fato aconteceu ali, né? O sistema nervoso dele com certeza foi pro saco, mas é uma menina assim, que fala bastante da vida dela com o marido. Então vale a pena acompanhar também, foi por conta de um choque elétrico. Tá, gente? Então tem várias histórias de choque elétrico, a galera acha que não é tão comum e é muito comum. Então, pensa só, tá passando energia elétrica dentro do seu corpo, tá queimando ali um monte de coisa, né? Então a gravidade, quando eu consigo dizer que esse indivíduo é grave? Quando, isso vai depender, né, do tipo de corrente, da resistência, da duração do contato, do quanto de energia rolou, então da magnitude da energia aplicada, do caminho percorrido ali pela corrente elétrica, a gente tem a partir de 50 volts, já dá para ter uma descarga elétrica ali, se é acima de 50 volts, isso pode ser fatal, dependendo do caminho que a eletricidade percorra ali no corpo, e a gente tem o clássico, quando a gente fala de queimadura ou de choque elétrico, é a parada cardiorrespiratória e as queimaduras, tá? É, Existe uma associação, que é a Associação Brasileira de Conscientização para Perigos de Eletricidade, e ela observou que ela fez, na verdade, um levantamento em 7 anos para ver como que estava isso, de morte relacionada à eletricidade, a choque e tudo mais. E ela afirmou que mais de 4.300 pessoas perderam a vida decorrentes de acidentes envolvendo o choque elétrico. Então, em 2019, o fio partido em ambiente interno, sabe quando a pessoa tenta resolver o fiozinho ali que está ruim? E foi a principal causa de morte, com 99 ocorrências e 85 mortes. E depois a gente tem os eletrodomésticos, eletroeletrônicos que podem explodir, que podem matar, inclusive. Airfry, né, podem explodir. A gente tem os botijões de gás, a gente tem fogão. Uma coisa, gente, que eu já vi acontecendo quando a pessoa vai fritar salgadinho. Já tive umas 2 pacientes assim. O indivíduo foi fritar salgadinho, acho que o salgadinho estava muito gelado e o óleo estava muito quente. Alguma coisa desse tipo. E o salgadinho espirrou, né, o óleo espirrou na cara do indivíduo e ficou com a face queimada. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lida com óleo quente, tá? Com cozinha, tá, pessoal? Então, como que a gente vai agir mediante a esses casos, né? Então, aconteceu um acidente com choque, o que que eu devo fazer? Então, antes de iniciar qualquer procedimento, o ideal é que a gente ligue para o corpo de bombeiros ou qualquer outro serviço especializado nisso. A gente precisa sempre avaliar a cena, então afastar quem não deveria estar ali naquele momento, desligar a fonte de energia, é muito importante para evitar ali maiores danos, interromper o contato da vítima com a fonte de eletricidade, se for o caso, se a gente conseguir, a gente realiza aquele XABCDE, que a gente viu na nossa primeira aula, né, para ver como que está a via aérea, como esse paciente está respirando, se ele está respirando, enfim, e se a gente tem queimadura, além da gente se ligar no choque elétrico, a gente também precisa se ligar na queimadura, então vai precisar colocar em água corrente, vai precisar ficar por meia hora embaixo ali do chuveiro, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, pessoal? E por fim, eu trouxe para vocês 2 reportagens falando sobre choque por conta de fios que ficam pendurados aí nas ruas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito esses fios pendurados. Então, nesse caso foi um entregador que ele teve o pescoço atingido por um fio de telefonia. Então ele falou que o fio chegou a enrolar no pescoço dele, era um fio grosso, deu a volta no pescoço dele e puxou ele para trás. Como se fosse uma forca mesmo, gente. Ele podia ter ido a óbito, decepado a cabeça dele, né? Ceifado a cabeça dele. E ele ainda teve lesões por conta do choque, tá vendo? Então, olha só, esse fio aqui, olha o que causou no pescoço dele. E a gente também tem, ó, mulher sofre queimaduras no pescoço após ser atingida por fios soltos em Ribeirão Preto, isso em 2022. E ela fala aqui na Lagoinha, ela disse que a maioria desses acidentes acontecem com motociclista, né? Então, queimadura, ela teve que fazer tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, pomada para queimadura. Geralmente a gente usa sulfadiazina de prata. E ela, de repente, assim, eu não duvido não, gente, ela estava toda certa, com capacete e tudo mais, e esses fios soltos, eles acontecem, né? Eles ficam soltos ali e pode acontecer esse acidente. Uma outra coisa que causa bastante acidente, que pode matar, são as linhas de pipa, que a gente chama de linha chilena, que tem um cerol chileno. Gente, aquilo mata real. Tanto é que os motoqueiros aqui no Rio de Janeiro, acredito que na Bahia também, né, em Salvador, eles têm tipo um ferrinho que serve para segurar aquela linha chilena, né, para não causar problemas. De novo, essa mulher podia morrer decepada, né, sem a cabeça, ele podia trazer um estrago muito maior para ela, né? Então, assim, esses acidentes a gente precisa levar muito em consideração.
Conheço uma história que só da família inteira, a família tentou salvar e todo mundo morreu. No interior só acontece coisas assim, sai do carro quando o poste cai e é eletrocutado. Gente, raio, por que que as pessoas falam, quando tá na piscina e tá chovendo, sai da piscina, a gente pode cair um raio do nada? Então o ideal é evitar esses problemas, né? Ó, a Simone falou, aqui onde eu moro, o vizinho estava ajudando o tio, a alça do balde era de aço, a obra era bem próxima à rede, disse que pulou ele e jogou ele para baixo. Gente, não duvido que essas coisas aconteçam. A gente acha que esses acidentes não acontecem e que nem vão acontecer com a gente. Mas todo cuidado é pouco. A gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado porque pode acontecer. A Simone falou, ele caiu em pé, levaram ele para o hospital, Roberto Santos, mas ele não resistiu. Cair de pé também é algo muito bizarro, né? Porque o cara quebra os membros inferiores, né? Morreu super jovem. Ó, outra história. Moacir. Com 10 anos tomei um choque na cerca elétrica. Gente, eu não sei, eu nunca tentei botar a mão em cerca elétrica, mas deve ser um choque do caramba, né? Não tenho coragem, não quero, inclusive. Só estou vivo porque uma prima pegou um pedaço de madeira e bateu na cerca. Então dói, né? Não terminei de ler o comentário, mas assim. Uma prima pegou um pedaço de madeira e bateu na cerca para soltar o meu dedo. A corrente estava bem forte, pois a distância da cerca foi instalada menor do que o recomendado. Ainda tem isso, né, gente? A galera tem que levar isso em consideração. Fiquei pálido. Quase tu morreu, hein, moça? Pelo amor de Deus, né? Tá aqui pra contar essa história. Professor, estou sem link da aula 1 há 5 dias atrás, que entra na plataforma para mim, a matéria de primeiro socorro. Já não tenho o link da aula 1. Vou colocar para você lá o link. Mas ele fica disponível, mas eu posso postar de novo, tá? Vou postar lá no sitezinho, no portal de vocês, tá bom? Simone, botou aqui outra história. Gente, eu adoro as histórias de vocês. Trabalhei com uma colega alguns anos atrás que ela perdeu o braço quando era mais nova, brincando de pular no elástico. Ela perdeu o braço brincando de pular no elástico, mas como é que foi isso, gente? O elástico, ela. Ah, tá. O elástico ela colocava no poste na rua e a outra amiga segurando. Foi aí que tomou descarga elétrica. Jesus, gente, eu já brinquei muito de elástico botando no poste também. Meu Deus, eu não vou fazer mais nada. Se a gente parar pra pensar, a gente não faz mais nada nessa vida, né? Desesperador. Meu Deus do céu, que medo. Poxa, eu queria muito mostrar, não vou conseguir achar. Eu queria muito mostrar pra vocês o Márcio, que ele virou, gente, corredor. Deixa eu tentar achar aqui de novo, antes de eu encerrar a aula. Márcio, corredor amputado de membros superiores. Será que é esse aqui? Ah, gente, eu não vou achar. Poxa vida, mas ó, esse aqui não é o Márcio. Mas ó, esse cara aqui é legal da gente ver a história dele. Ele é amputado de todos os membros, olha aqui. Não conheço esse moço, tá? Só pra vocês verem, olha aqui, ó. Ele é amputado dos 2 membros, tá vendo? E dos membros inferiores também. Ele foi correr em Nova York, maneiro, né? Não sei o que aconteceu com ele, não sei se foi uma... Ah, ele teve leptospirose, doença da urina do rato. Meningococemia, e uma bactéria que entra no organismo, causou infarto na circulação das extremidades. Então, um ponto no nariz também, dá pra perceber, né, que o nariz dele tem uma lesão aqui. Orelha também, bem diferente. Eu não sabia, inclusive, que existia isso, mas olha só, o cara amputado de todos os membros, correndo, maneiro, né? Mas enfim, se eu achar a história do Márcio, eu trago pra vocês na próxima aula. Uma história muito maneira. De superação que ele virou corredor também. E ele mora com a filha, assim, faz tudo. A filha dele deve ter uns 6 anos de idade, ele cuida da filha, ele continua trabalhando, assim, uma história muito maneira. Sabe, gente, de superação. Muito legal. Beleza, galera? Falei pra vocês que hoje eu ia pegar leve. Eu vou olhar lá no portal agora para ver se o link 1 tá funcionando. Vou colocar o link 1 lá para quem não tem acesso. Tem meu e-mail na aula, podem me mandar e-mail. Se alguém me mandou e-mail, eu não devo ter visto, eu vou olhar daqui a pouco. Vou colocar essa aula disponível para vocês. E aí, galera, vamos lembrar o seguinte: a gente tem mais 2 aulas, essa é a aula 4, né? A gente ainda tem mais 2 encontros online ao vivo, a aula 5 e a aula 6. E se eu não me engano, a aula 7, galera, ela vai ser gravada, vai ser uma revisão de tudo que a gente estudou até agora. Tudo bem, gente? Vou liberar vocês aí 15 minutinhos antes, um pouquinho mais cedo. Espero muito que você posto agora, Elisa, pode deixar. Assim que eu fechar aqui, eu já posto para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente continua a conversar sobre primeiros socorros. A gente tá vendo que esse assunto não é tão extenso, mas acho que vale a pena a gente bater na tecla de alguns tipos de abordagens. Eu posso trazer alguns casos clínicos pra gente resolver, se vocês quiserem, né? Vocês participam bastante da aula, então eu trago caso clínico, a gente resolve junto. Tá bom, gente? Vou ficar aqui disponível para tirar dúvida de vocês. Podem mandar mensagem no chat, senão vocês estão liberados por hoje, tá? Eu vou só fechar minha câmera, mas vou deixar os slides aqui rolando e no microfone. Eu fiquei de dar algumas dicas para a AVA 1. Gilce, eu acho que eu falei na semana passada sobre isso, não falei? Eu não lembro agora o que era a AVA 1. Será que vocês conseguem botar aqui para mim? Mas eu acho que eu falei no final